falei aqui da formação do time, e aí eu queria ouvi-los também. Mesmo um time reserva, dá para montar um time bom para ganhar dos caras lá amanhã. Se eu sou Barba, eu montaria um time totalmente reserva. Minda, Castanha, Borba. Tá. Aí essa última vaga aqui que eu fico em dúvida de quem que eu ia colocar, sabe? Então, se eu colocaria ali, desculpe, Dudu, desculpe, Reinier, desculpe, povo atleticano, Tomás Pérez, para fortalecer o meio e deixar o Fred solto. Você tá me entendendo? Eu montaria um time totalmente alternativo. E vou explicar o porquê. Na minha opinião, o Cruzeiro tem um elenco muito mais ajustado que o Atlético. O Atlético, com a chegada do Kevin e do Fred, resolve 2 problemas crônicos e severos dessa equipe, mas ainda não estão, né, na melhor capacidade de jogo. O Fred, sim. Mas o Kevin não. Então eu montaria um time completamente reserva, seguraria lá atrás, o empate está excelente se a gente conseguir, uma vitória melhor ainda, e o foco é passar do Cruzeiro, ter um resultado lá no Mineirão e na Arena, porque se passa do Cruzeiro, gabaritos para vocês, o Atlético estaria na final. Só que a situação do Lianco e do Léo Duarte muda isso um pouco, por quê? Por conta do tempo de recuperação. Exato. Se a gente tivesse aí, não, só 15 dias fora os dois, é vital, meu irmão, senão a base joga nunca, gente. Porque a gente sempre pede base, tem 2 titulares, 2 reserva. Pô, a quinta opção tem que ser da base, mas como a extensão da lesão do Lianco é para 2 meses e o Léo Duarte nem treinar com bola tá treinando... Não tem previsão, há uma necessidade de urgência. E eu concordo, eu acho que o Paulo Brax deu uma movimentada legal nesses últimos que ele trouxe, mas Paulo Brax, é um absurdo não estar anunciado hoje um zagueiro pro Atlético. É um absurdo, a minha opinião. André, deixa eu te falar um negócio. Assim como a situação... Viu, né? André? Você não chama o Kevin Castanho de Kevin? Ué. Não, é o André Rap Show. Ô André, deixa eu te falar um negócio. Já que você chama o Kevin Castanho de Kevin, o Atlético tem 32 pontos no Campeonato Brasileiro. O Atlético vencendo o jogo que falta a ele, que ele tem um jogo a menos que os demais times, o Atlético chega aos 35 pontos. Ele fica a 3 do Fluminense, que é o 4º colocado, e ele fica a 2 do Cruzeiro, que é o 5º colocado. Sim. O Atlético ficaria a 2 pontos de uma vaga na Libertadores Sim. no Campeonato Brasileiro. O Atlético não pode abdicar do Campeonato Brasileiro como o senhor sugere que ele faça. Uhum. O Atlético tem que seguir focando o Campeonato Brasileiro. Mas você tá pensando só nesse jogo, Tio. No próximo jogo eu não abriria mão contra o Vitória. Então peraí. Então pra você... Então pra você pode ficar fora pra você, os dois... O Atlético não tem elenco pra isso, meu filho. Amanhã, então, peraí. Os dois times, então, jogam com os times titulares. O que eles têm de melhor. Quanto o Cruzeiro. Porque, por exemplo, se o Cruzeiro tem o Caio Jorge com altíssimo desgaste, tira só o Caio Jorge. E o resto com capacidade de jogar, tira só o Caio Jorge. Se o Atlético tem só o Cassier ou só o Reinier com altíssimo desgaste, tira só esse jogador que está com altíssimo desgaste. O ponto aqui o Atlético não pode abdicar do Campeonato Brasileiro. A gente cobrou muito da diretoria do Atlético que esse time tivesse a capacidade de brigar por uma vaga na Libertadores pelo Brasileirão. Sim. Então o Atlético não pode abdicar desse Mas aí a mesma diretoria fez a opção da Sul-Americana, Thiagão. Não. Claro que fez. A promessa da diretoria do próprio Pedro Daniel é de que o Atlético será um time de Libertadores no Brasileirão. Deixa eu te contar. Essa é a promessa dele. Uma coisa é o que ele fala, outra coisa é o que aconteceu. Ele realmente disse isso. Não, eu concordo com você, não estou discordando de você, não. Mas vamos aos fatos. Ele colocou o time titular nos 2 jogos contra o Bragantino. Pela Sul-Americana. O time do Atlético está com um desgaste gigantesco. Olha o jogo quarta-feira contra o Red Bull Bragantino, como o time praticamente se poupou o tempo todo. Na hora que voltou do intervalo, jogou 10 minutos, se empatou e depois fez o quê? Se poupou de novo. Estão se poupando. Tá evidente, só não enxerga quem não quis ver. Os próprios jogadores na zona mista, você vê, a gente não pode entrar desse jeito, desligado desse jeito, como se ficasse desligado um jogo inteiro. Eles reconheceram que fizeram um jogo muito ruim. Muito ruim. Então, assim, cara, infelizmente o Atlético ele fez a opção de passar pela Sul-Americana, não fez? Não abriu mão do torneio, não abriu. Ok. Mas não pode abrir mão do Brasileiro. Tudo bem. Aí sabe o que vai acontecer? Lesão atrás de lesão. Porque o Juan Tressoldi tá numa sequência absurda. Peraí. Eu não tô falando pra chegar lá e esticar a corda com os caras. Tô falando pra colocar quem estiver melhor. Se estivesse dos 11 titulares, 8 estão 100%, que esses 8 joguem
joguem contra o Internacional. Porque o Atlético precisa dessa vitória. Eu concordo com você. O Atlético tem que vencer o Internacional para ele seguir sonhando o brasileiro. O Atlético tem que ir o máximo que ele pode nas 3 frentes. Você viu o jogo contra o Red Bull Bragantino? Eu não pude, eu estava viajando. Você viu, o Elton viu, o restante viu. Se você analisar, Natanael, ele sempre tá poupando. Vai jogar 2 seguidas, vai ser a 3ª seguida no Natanael. E ele vem poupando o Natanael. Mas isso aí eu vi, que isso, mas se você olhar, tá todo mundo morto. Tirando talvez o Cassierra, que tá naquele revezamento. Mas não pode estar morto, Lógico que pode. Claro que pode. Eles são seres humanos, Não, eu tô vendo. Sim, eu tô vendo todo mundo falando que. Não, tá poupando. Sim. Tá poupando por conta do jogo de terça. Vamos lá. O Atlético vai fazer 9 jogos até o jogo de terça em 30 dias. E o Cruzeiro vai fazer 10, gente. Muita coisa. Mas eles tiveram férias. Mas eles são seres humanos. Exatamente. Eles estão jogando no intervalo de 3 em 3 dias. E algumas vezes num prazo mínimo de 66 horas. Então, assim, eu tô vendo falando tanto de um lado quanto do outro. Não, tem que poupar porque... Não tem que poupar. Tá poupando não é por conta do clássico, não. Exatamente. É por conta da sequência. Podia ser o 15 de campo bom... o adversário do Atlético na Copa do Brasil ou do Cruzeiro, que eles iriam administrar sim, porque tá faltando força nas pernas de todo mundo. É porque é assim que funciona o calendário do futebol brasileiro. Volta da Copa, os próximos 30 dias, repito, o Cruzeiro tem 10 jogos até o jogo contra o Atlético, e o Atlético tem 9. E olha só o que foram esses 9 jogos do Atlético e 10 jogos do Cruzeiro. É decisão de Copa do Brasil, é sequência, é decisão de Sul-Americana, é decisão de Copa Libertadores. Então tá poupando antes do Clássico, não é porque é o Clássico não, é porque sim, 10 jogos no intervalo que tem jogado, ou 9 jogos no caso do Atlético, você arrebenta sim com os caras. E quanto menor um elenco, igual o elenco do Atlético defasado há pelo menos 2 anos, desde o final de 2024, pior para quem tem um elenco mais curto. A situação só não é tão ruim pelo Cruzeiro por conta dos movimentos da janela. Exemplo, se o Igor Gomes estivesse disponível, claro que era o Igor Gomes, na do Bernard. Muito provavelmente, na minha cabeça, vai o Dudu pelo lado esquerdo. Aí eu estou imaginando o time com o Cissé no meio campo. Talvez o Tomás Pérez vá no lugar do Castanho, não por ser melhor do que o Castanho, mas porque o Pérez, está com mais ritmo que o Castanho, porque também tem uma diferença, as pessoas não gostam. Uma coisa é você iniciar uma partida, outra coisa é você entrar aos 20 do segundo tempo, a partida já está se encaminhando para um outro ritmo. Agora, eu quero falar para vocês a respeito do Léo Duarte, tá? Vamos falar sobre o Léo Duarte. Galera, ontem eu entrei em contato com uma pessoa no clube e me foi atualizada a situação. O Galo tá aí com Juan Tressoldi e Vitor Hugo e Vitão, de zagueiro de origem à disposição. Temos 3 zagueiros de origem à disposição. O Léo Duarte, até o presente momento, ele segue fazendo trabalho físico em separado de tênis e não faz trabalho com bola. E aí a pessoa me disse, ainda não iniciou a transição, tá? Desculpa. Ainda não iniciou a transição, ou seja, ele não começou a transição, ele não tá calçando chuteira ainda, ele não tá fazendo trabalho com grupo, não tá fazendo trabalho com bola. Está apenas fazendo trabalho em separado e trabalho físico, corridas em campo e tal, enfim. Então, gente, nem começou a transição. O Léo Duarte tá fora do jogo de amanhã contra o Inter. E o Léo Duarte, muito que provavelmente, tá fora do jogo contra o Cruzeiro, o jogo de ida, Copa do Brasil, tá? No Mineirão. Fica a dúvida se no jogo de volta, na próxima terça-feira sem ser da semana que vem, na outra, o Léo Duarte ficaria à disposição. E vamos ser sinceros, mesmo que fique à disposição, sendo otimista, mesmo que fique à disposição, o cara não joga desde maio. Não fez praticamente nenhum treino com grupo, pouquíssimos treinos com grupo. Já chegou, machucou. E desde então tá machucado. Teve grau 2 na coxa. Camarada sem ritmo nenhum, sem entrosamento. E eu falo pra vocês aqui categoricamente, cara. Não será surpresa pra mim se o Léo Duarte não for ter nenhum jogo com a camisa do Galo nesta Copa do Brasil, nesse momento, entendeu? Nessas quartas de finais aqui agora. Eu vou ser sincero, eu acho que tem boa chance do Léo Duarte nem botar o pé na grama. Tá machucado e quando voltar vai estar sem ritmo e tem muito pouco tempo. Tá, gente? Então, assim, é bem provável que o Léo Duarte não reforce a gente aí nem no primeiro e muito menos no segundo. Porque vamos pensar aqui, gente, o cara nem pisou em campo. Desde maio que ele não joga.
Pra mim, não tem a menor condição de botar um cara desse sem ritmo nenhum num jogo desse tamanho. Eu ainda prefiro o Vitão, com todas as questões do Vitão, que não tem jogo no profissional e tal, enfim, do que o Léo Duarte. Entendeu? O Atlético está na 8ª colocação com 32. Está a 4 pontos do Cruzeiro, que é o 5º colocado, de G5. Reserva todo. PJ, você sabe o tamanho do jogo terça-feira. E o discurso serve para os dois lados. A gente sabe o tamanho do jogo de quarta-feira. Por isso que eu tô falando, se você poupou 6 jogadores para enfrentar o Bragantino, a lógica é você poupar 6 ou 8 ou 10 contra o Inter para jogar o clássico na terça-feira. Eu acho que faz muito mais sentido dentro da lógica daquilo que está sendo trabalhado. E o Atlético tem jogadores para poupou para jogar contra o Bragantino? Acho que contra o Remo foram 6. Contra o Remo não, Grêmio. Contra o Remo. Não, contra o Remo. Contra o Remo antes do jogo contra o Bragantino. Isso. Tá. Aí contra o Grêmio já foram menos jogadores poupados, foram 3 ou 4, uma coisa assim. E agora contra o Inter, eu acho que tem que ser muitos jogadores. E você tem jogadores que podem te entregar parecido, CJ, ou às vezes até melhor. Então, olha só, às vezes até melhor do que os que estão jogando. Aí isso que eu acho que é interessante. Porque quando a gente fala poupar, normalmente vem na mente, primeiro, vai ter uma queda muito grande do titular pro reserva. O Pacini entrou bem. Não, mas aí tem queda. Não, tem queda, mas ele entrou bem. Inclusive, acho que o jogo do Pacini contra o Remo é melhor do que o jogo do Renan Lodge contra o Bragantino. Mas, beleza. Aí tem a grande queda. Aí você olha, o Minda. É uma grande queda? Não. Pra Vitor Hugo ou Bernard? Ou até o próprio Coelho? Não é uma grande queda. Mas não é uma grande queda. É uma queda. Mas é uma grande, Eu falei que não. Aí depois você vai me falando os nomes, eu de verdade não acho que é uma grande queda, não. Tem queda. Aí você olha pro meio campo, ele entrou com Cissé, Maicon e Alan Franco. Aí talvez seja o mais equilibrado por conta que essas peças se revezaram muito. Você não consegue cravar quem é o titular. Talvez a gente pense em Alan Franco e Maicon. É o meio o que menos vai ter queda, pode ser até que jogue melhor. Pois é, pode ser exatamente. Até que jogue melhor. Na lateral direita, o Preciado, que não vai entrar hoje, pro Natanael. Também não vem tendo uma grande queda. O Reinier pro Cassierra. Quando joga um, a galera quer o outro. Tanto faz, tanto fez. Mas um Vitão para um Juan é o melhor zagueiro do Atlético. Aí sim tem grande queda. Não que o Vitão vá quebrar, mas é por conta que joga pouco. Pois é, então assim, eu não vejo que o Atlético tem um elenco com uma diferença tão grande do titular pro reserva, não, cara. Cara, eu não acho o elenco do Atlético um elenco extenso, acho que o Atlético vai ter muita dificuldade amanhã no Sul, e fazendo um resuminho, a CBF foi bem legal com a dupla Grenal e ferrou nós. É porque aí eles vão jogar... é quinta-feira, CJ. Tem muita diferença, velho. Muita. Tem muita diferença, são 48 horas de diferença, gente. Mas pro outro jogo... A mesma coisa, Mas pro outro jogo não, aí vai ser quinta, aí você joga no final de semana, vai ter que empurrar o jogo pra domingo. Então a diferença vai compensar. Não, mas assim... Para esse jogo sim, mas pro próximo o Inter e Grêmio vão sofrer mais. Então, porque eles vão jogar domingo, eles vão jogar quinta. Quinta pra domingo e depois pra quarta ou quinta. Gente, mas assim, de uma maneira geral, tá? De uma maneira geral. O Atlético ele vai ter dificuldade porque o elenco, de novo... Quando, por exemplo, fala o Alaminda. Que partida que o Alaminda fez que a gente pode cravar que ele é um jogador confiável? Minimamente confiável, gente. O clássico ele fez um bom jogo. Eu lembro do clássico. Assim, clássico foi um bom jogo. Mas pra você, regularidade, concordo com você. Contra o próprio... tá indo pro break. Contra o próprio Remo, acho que ele foi bem, cara. Contra o Remo ele entrou, ele foi bem. Você acha? Ele foi importante pra vitória do Atlético. Inclusive os dois lances de gol... Contra o Remo? Os dois lances de gol saíram pelo lado do Minda, por onde ele tava jogando. Contra o Remo lá no Pará? Não, o Atlético perdeu, mas eu não acho que foi por conta do Minda. Perdeu não, empatou. Empatou, mas foi aquele sensação de derrota pelo resultado. O negócio é que toda vez que o Atlético precisar rodar um pouco mais do elenco, eu acho que vai ter dificuldade. E jogar contra o Inter no Beira-Rio sempre vai ser difícil. Sempre vai ser difícil jogar contra o Inter lá. E para esse jogo, precisar poupar é ruim, CJ. De uma maneira ou outra é ruim, cara. A gente não poderia olhar para o Campeonato Brasileiro e olhar ele como uma questão de vamos ter que poupar no Brasileiro. Mas é o que a gente tem, é o que sobrou para nós. Fala massa, finalizando mais um vídeo do canal. Muito obrigado aí você que acompanhou o GT aqui. Peço o seu like e a sua opinião no que foi falado aqui no vídeo, tá? Dá essa força aí pro canal, ajuda demais. E quero deixar o convite para quem tá chegando ainda, não se inscreveu, tá? Você que não conhece o canal, seja muito bem-vindo, já se inscreva. Ativa o seu sininho de notificação para você não perder nenhuma notícia do Galo e também pedimos seu like ajuda demais o canal, tá?
fique à vontade também para estar deixando a sua opinião, tá? Em relação ao que foi falado aí no vídeo, tá? Falando um pouquinho sobre todo o elenco do Galo, a situação do jogo de amanhã, que será um jogo, entre aspas, né, difícil, né? Vamos dizer assim. O Galo não pode largar o Brasileiro, mas está na Sul e está na Copa. Tem jogo terça contra o Cruzeiro, um clássico que vai ser muito pegado, mas fica naquele debate bastidores que está nessa disputa aí, discussão entre Copa do Brasil, Brasileirão e Sul-Americana. O que vocês acham em relação ao brasileiro? Larga de mão, foca na Sula, foca na Copa? O que vocês acham? Deixa aí o comentário de vocês, tá? Em relação a isso, é muito importante pro canal também a participação de vocês, então é com muito carinho que eu peço a vocês e também agradeço, tá? Desde já pela preferência de estar aqui conosco nesse canal. Espero que vocês permaneçam com a gente, tá? Com a inscrição, e só não esquece de verificar se o sininho de notificação tá ativado antes de sair do vídeo, que toda vez que sair uma notícia você será avisado, tá bom? Vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, massa. Valeu!